nosso Papo de Quinta? Você costuma dramatizar os problemas? É o assunto de hoje por aqui, tá? Deixei uma pergunta no bloco anterior, né, Pedro? Exato. Como fazer essa autorreflexão e perceber, poxa, realmente eu coloco mais peso do que deveria, eu dramatizo os problemas ao invés de enfrentá-los ou resolvê-los. Como fazer essa autorreflexão para depois mudar a chave, mudar o rumo, né? Olha, eu acho que um dos crivos que identificam realmente quem dramatiza muito são pessoas que têm necessidade de controle. Então, se você tem necessidade de controle, muito provavelmente você é um dramatizador, um reclamão e todo mundo à sua volta diz isso a você há anos. Porque assim, quem tem necessidade de controle, ele não consegue ver nada que fuja um pouquinho ao controle dele, sem deixar claro a todo mundo que aquilo está completamente errado, mas não está. Então, via de regra, ele começa a caçar problemas e ver problemas onde não tem, porque os problemas não são reais. Sim. Até porque não está sob o controle dele, não é um problema. Veja, o mundo não está sob meu controle, não é um problema. Graças a Deus que não está. Já imaginou a desgraça se tivesse? Então, ainda bem que não está. Então, uma pessoa muito controladora, ela entra aqui e ela sai procurando, eu não colocaria esse vaso aqui, logo nós temos um problema. Não, meu filho, não há problema. Sim. Entendeu? Você está caçando um problema onde simplesmente não existe. E, veja, uma pessoa assim, ela tem problemas há muito tempo. E ela costuma acreditar esses problemas aos outros, porque os outros são objeto de reclamação. Afinal de contas, como as pessoas se comportam do jeito que ela queria. É um ciclo vicioso, Cara, né? Onde não se resolve nada e exato. só aumenta a situação, É um né? carrossel do Satanás. Você não para mais nunca, porque uma coisa vai puxando a outra e tudo reforça aquela sua impressão inicial. Isso aqui é um problema. Quem tem necessidade de controle é muito complicado. Como nós estamos aqui, né, no Dia da Mulher, existe um papo completamente errado, e inclusive bem errado mesmo, de que mulher é muito emocional. Veja, eu entendo o que se quer dizer com isso, mas não é bem que mulher é muito emocional. É até o contrário, mulher é muito racional. Então, vocês são máquinas de perceber problemas. Isso é muito bom. Quer dizer, sem isso, a maternidade é uma impossibilidade. Verdade. Você olha ali para aquela criança, você tem que mapear tudo o que pode dar errado. E esse é um instinto fundamental e muito bom. Então, quando as pessoas erradamente dizem assim que mulher é muito emocional, na verdade elas não estão entendendo o mecanismo, né? Que é o seguinte, imagine que tem uma determinada situação, vê se você já passou por isso. Tem uma determinada situação, aí você diz, isso pode dar errado desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí você mapeia umas 6 formas de dar errado. Antecipa, né? E você já começa a se comportar prevendo as 6 formas. Sim. Então, às vezes, até em questão de relacionamento, o parceiro está do lado e diz assim, mas eu não estou entendendo o que ela está dizendo, porque nada está acontecendo. Mas é porque ele não percebe, você não está reclamando do que está acontecendo agora. Você já está reclamando baseado nas 6 suposições, você já está colocando cancelas ali para que aquelas coisas que você pensou não aconteçam. Esse nível de ansiedade próprio do mundo feminino é que terminou dando esse estigma da mulher reclamona ou coisas desse tipo. Mas, na verdade, é só uma manifestação de um tipo de ansiedade e de um tipo de desejo de controle, que também acontece muitíssimo no mundo masculino, né? A ideia de que se a coisa não estiver do jeito que eu decidi porque eu mando, cara, isso é um problema muito sério. Quer dizer, é um problema altamente democrático, né? Atinge a todos de formas muito distintas, mas o fato é que atinge. Então, a primeira autoavaliação que eu colocaria para quem estiver assistindo é: quanto você se irrita quando as coisas não saem do jeito que você queria? Se você se irrita muito, mas muito, muito desproporcionalmente o tempo todo, se você está cansado de ter raiva, porque raiva cansa, né? Você sabe disso. Tem hora que você está cansado, é exaustivo, mas meu Deus, eu não aguento mais ter raiva. Se você está cansado de ter raiva porque as coisas não são do jeito que você quer, muito provavelmente você é um grande dramatizador de problemas e não um resolvedor de problemas. Sim. Dito de outro modo, você não é um adulto maduro. Entendi. Olha aí, faz essa sua reflexão, tá? E aí, Pedro, vou pescar alguns relatos aqui no nosso WhatsApp. Ela nem se identificou, a nossa telespectadora, mas ela disse um pouquinho oposto do que a gente está falando. Ela costuma ver os próprios problemas e comparar com os problemas dos outros. E aí, quando ela percebe que os problemas dos outros são maiores que os dela, ela fica mais tranquila, assim, eu costumo resolver da melhor maneira possível, porque eu vejo que tem gente numa situação pior que a minha. Sim. É
um bom caminho esse, Pedro? Eu não vou questionar agora, não teríamos quanto tempo de programa nós temos, mas Mais vamos um aqui, minutinho aí. mas vamos aqui rapidinho, né? Veja, o nível do problema, a gravidade do problema varia muito de acordo com a pessoa que recebe o problema, né? Até nós estávamos conversando aqui, o nosso querido, o indefectível ali no câmera disse assim, Deus é o maior resolvedor de problemas, porque tudo a gente joga para Ele, né? Só que o problema é que para Deus não há dificuldade em resolver, pela Sim. onipotência. Então, se você pegar uma pessoa que está acamada e pedir para ela levantar esse vaso, isso vai ser um problema impossível de resolver. Sim. Se você pegar um halterofilista, isso aqui não vai ser absolutamente nada. Nada. Então, varia muito. Quando você diz assim, pessoas têm grandes problemas, eu entendo o que você está querendo dizer. Mas é interessante focar no fortalecimento pessoal, assim, entende? Porque o problema vai ser grande ou pequeno a depender da capacidade de resolução de quem está com ele. Sim. Então, um problema que aparentemente é pequeno pode parecer muito grande se você for uma pessoa imatura. E um problema que você vê muito grande, ele é completamente resolvível se a pessoa for madura. Sim. Né? E aqui é um ponto, cara. O maduro é uma pessoa em paz. Né? A galera reclama muito. Caramba, eu não tenho paz, a minha vida é meio agoniada. Cara, a maturidade dá paz. Porque o maduro, ele tem paciência. E a paciência é o primeiro movimento de força e o primeiro movimento de coragem, esse é o ponto. Não existe um paciente covarde, todo paciente é corajoso. Porque a paciência é o primeiro movimento de coragem, que é você ter a capacidade de suportar. A paciência é isso, por isso que Passio Christi, né? Paixão. Quando você está apaixonado, você sofre a paixão. Então você não é o agente da paixão, você sofre a paixão. Né? Então a Passio é isso, é a capacidade de você sofrer. Esse é o ponto. Né? Então essa capacidade de sofrer está completamente ligada à maturidade. Olha, minha gente do céu, passaria aqui mais um tempão, mas a gente tem 30 segundinhos agora, Pedro. Vai, só manda. para trazer aqui o relato. Eu nem vou expor a nossa telespectadora. Ela colocou aqui o nome, mas não vou expor não, porque ela disse que está identificando isso por perto. É o esposo dela que é desse jeito, tá? Ela disse que o esposo é assim, reclama de tudo, parece que tudo está errado, tudo é motivo para ele brigar comigo, com o meu filho. Mas os erros dele ele não enxerga e isso vai me deixando doente. As relações também são afetadas, né? Bora lá, relação conjugal em 20 segundos. Se ele é assim, significa dizer que você tem que ser ainda mais paciente. Porque nós temos que ser a encarnação da mudança que a gente quer que o outro seja. Eu sei que isso parece uma frase clichê, mas não é não. Então, eu quero que a pessoa seja mais dinâmica. O que é que eu faço? Eu me torno mais dinâmica. Ok. Eu quero que o meu parceiro, sei lá, vá treinar. Eu vou treinar primeiro. Tá entendendo? A mudança que você deseja ver no outro, você tem que ser a encarnação da mudança. Entendi. Então, aí é que tá. Quando você é muito injustiçado com reclamações, qual é o primeiro movimento? Qual é o primeiro movimento do injustiçado? É se sentir no direito de fazer justiça, né? Sim. Aí você piora a situação. Então ela precisa mudar isso aí nela. É que tá. Ela tem que não ser... reclamar nesse caso, já que ele reclama demais, Veja, valorizar. não é a submissão, como é que eu vou dizer? Não é bem submissão. Não é a subserviência masoquista. Não é disso que eu estou falando. Certo. Porque eu estou falando de um movimento de aquisição de força, não de perda de força. Entendeu? Então é aquela história. Você quer reclamar que está sendo injustiçado, até legitimamente, ou você quer resolver o problema. Voltamos ao início da conversa, né? Bota aí na balança o que é mais importante. Então, olha aí, escolhas também, Escolha. né? @PedroAugusto_PS. Um conteúdo valioso também na rede social. Então, Pedro, obrigada pela isso, sua o prazer foi participação. meu. Você veio de Campina pra Vim de cá. Campina, exatamente. Que privilégio. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, Volte prazerzão. mais e mais vezes. Só convidar. Obrigada. Valeu. Adorei.